Paz do Senhor, queridos. Bom dia, que Deus abençoe a sua vida nesse dia. Hoje nós vamos fazer o estudo do capítulo 18 de Apocalipse, em continuação à aula passada, que nós vimos, capítulo 17, em que o anjo denuncia para João, diz para João quem é de fato Babilônia. Nós vimos ali que Babilônia não é uma única cidade. Babilônia, ali mostrado pelo anjo no capítulo 17, é um sistema religioso. Já aqui no capítulo 18, o anjo vai mostrar um outro aspecto de Babilônia. Vai mostrar a sua destruição, mas sob o ponto de vista daquilo que ela representa também como comércio. Nós sabemos que o mundo se move através do comércio. E nós sabemos também, segundo Isaías capítulo 14, por exemplo, uma outra passagem de Ezequiel 27, que Satanás, ele domina essa área do comércio. E justamente aqui nós vamos ter esse aspecto de Babilônia, o aspecto comercial. Capítulo 18, então, de Apocalipse, verso 1, e aí continua a fala do anjo, a explicação angelical. Abra aí sua Bíblia, vamos ler. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade. E a terra se iluminou com a sua glória. Então vem um anjo poderoso aí, a Bíblia chama de anjo. Algumas pessoas interpretam que esse aqui é o próprio Jesus, né? Eu não estou acostumada a chamar Jesus de anjo, mas enfim, é uma interpretação possível que você pode ver aí nos estudos. Verso 2: Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Esse versículo 2 do capítulo 18, ele retoma exatamente o capítulo 14, verso 8, aquele momento que João já tinha ouvido falar, já tinha visto, né? Então ele retoma esse aspecto aqui para ver exatamente o que vai acontecer. Então, verso 3 vai dizer assim: Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Então, em todas essas grandes cidades, esses grandes impérios que nós mencionamos aqui, impérios antigos, e também em todas as grandes cidades do mundo e as cidades modernas, a gente vai ver que o que prevalece é o comércio. Nós mesmos, nesse momento de pandemia, temos um problema sério com a questão da economia, principalmente do comércio. Se você fecha o comércio, você acaba com a economia de uma nação. Por quê? Porque você não tem mais circulação de mercadorias, então as indústrias têm que parar, isso afeta o emprego, isso afeta o imposto, né, o pagamento de impostos, que gere a máquina política. Então, o comércio ele está intrinsecamente relacionado com a questão da política, do desenvolvimento das cidades e até da religião. Se o dinheiro para de circular, também você não pode sustentar, né, todo o aparato religioso que existe nas nações. Lembrando aqui que as religiões, elas sempre foram sustentadas pelo Estado, sempre, até bem pouco tempo. Agora é que a gente tem esse discurso do Estado laico, entre aspas, né? Porque se um membro, vamos dizer, um presidente, um deputado, um juiz, um desembargador, se eles, por exemplo, fazem obras de macumbaria, obras de ocultismo, né, eles, de certa forma, estarão alimentando isso, porque eles estarão pagando por esse serviço. Então, de qualquer forma, estarão alimentando. Então, tudo gira em torno do comércio, em torno do dinheiro. E isso aqui, fica claro para a gente no verso 2, está relacionado
com os espíritos imundos, com todos esses demônios, morada de demônios. Então, todas as nações, verso 3, têm bebido do furor da sua prostituição. Essa idolatria, essa prostituição e o furor por causa disso, todas as nações vão beber. Isso é mundial. Por quê? Porque todas se prostituíram com ela. Todos os líderes se prostituíram com os princípios de Babilônia. E aqui vai dar um destaque para os mercadores da terra. O enriquecimento à custa desse processo de luxúria que vem em toda essa história da humanidade. Verso 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. E aí eu queria parar aqui com você. Esse mesmo versículo, ele aparece em outras passagens da Bíblia, como Jeremias 51, verso 6 e verso 45, Jeremias 50, verso 8, Isaías 48, 20. O Senhor sempre falando a mesma coisa: retirai-vos de Babilônia, povo meu. Saiam de Babilônia, saiam de Babilônia. Então, isso aqui é uma mensagem direta de Deus para nós, os seus filhos, o seu povo, o seu sacerdócio real. Saiam desses esquemas comerciais. Esses esquemas comerciais envolvem ganância, envolvem idolatria a coisas materiais. Esse sistema comercial envolve opressão. Esse sistema comercial envolve exploração de mão de obra. Então, não pactue com este tipo de coisa. Não pactue, em nome de Jesus. É a palavra de Deus que está dizendo: retirai-vos dela. A palavra de Deus não está dizendo aqui necessariamente para você sair de uma grande cidade, que essas coisas aconteçam. Por exemplo, se você mora em Nova York, se você mora em Paris, que são grandes centros comerciais do mundo, e tantos outros, Rio de Janeiro, São Paulo, não é necessariamente para você sair dali fisicamente, mas é para você sair dali emocionalmente, espiritualmente falando, para você não pactuar com esse sistema de ganância, de consumismo. Cuidado com isso, cuidado com as coisas que você compra, porque elas podem estar alimentando uma indústria de exploração, de trabalho semi-escravo, como nós temos aí em muitos países, principalmente em sistemas comunistas. Então, cuidado com isso, cuidado com aquilo que você compra, cuidado com o desejo desenfreado pelas coisas, através das mídias, desejando, coisas que muitas vezes nós não precisamos. Então, saiam desses esquemas, saiam desses esquemas de Babilônia. Essa é a palavra de Deus para nós, que não está apenas aqui em Apocalipse, no capítulo 18, versículo 4, que está também nas outras passagens de Jeremias, de Isaías, que eu já mencionei. E existe um princípio na Bíblia que diz que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra é estabelecida. Quando Deus repete uma coisa na palavra, é porque isso é muito importante. Então fique atento com essas coisas. Não participe dos seus flagelos, não seja vítima. O Fábio falou muito bem na aula passada, quando ele falou aqui no capítulo 16, da questão da ganância que existe muitas vezes, que leva as pessoas ao estresse. Você não trabalha para ter o que comer e o que vestir. Você quer muita comida, além do que você pode comer, e estraga até, né, que é uma forma de pecado, porque tem tanta gente que não tem aquilo ali. E você quer mais do que você pode usar. Né? Você é uma pessoa que trabalha, que tem 10 casas, pode morar naquilo tudo ali,
E muitas vezes fechadas. Não estou dizendo que é para você ter para ter uma renda como o seu aluguel, não. Você muitas vezes tem casas fechadas em que ninguém mora, em que você nem tem tempo de ir. Quantas pessoas desse mundo vivem essa realidade? Não é uma realidade na maioria, mas é uma realidade no mundo. Né? Lugares em que a pessoa não pode nem morar, enquanto outros estão aí morando nos morros, num único cômodo, 4 pessoas morando, 6 pessoas morando, 8 pessoas, né, de madeira, né, nas piores condições. Então isso é ganância. Então nós temos que ter cuidado com esse tipo de coisa. E quem faz esse tipo de coisa tem uma parcela de culpa, de participação em Babilônia. Então aqui está dizendo, saiam desse esquema, para vocês não participarem dos seus flagelos, né? Para vocês não serem cúmplices disso. Cuidado, povo de Deus, cuidado. E eu me incluo nisso aí também. Nós temos que estar atentos. E que o Espírito Santo de Deus venha de fato nos mostrar se alguma coisa que nós estamos fazendo está corroborando para esse sistema comercial de Babilônia. Então fiquemos atentos a isso. Não participemos dos seus flagelos, nós não queremos isso para nós. Verso 5: porque os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Ato iníquo é pior do que pecado. Ato iníquo quer dizer um pecado que é praticado com tanta frequência que ele não é mais percebido como pecado. Ele já virou uma iniquidade. A iniquidade significa cauterização da mente. E é interessante que Deus está falando disso aqui, né? Que os pecados da Babilônia se acumularam até o céu, quer dizer, já passaram da medida. E Deus se lembrou desses atos iníquos que ela praticou. Então isso tudo está diante do nosso Deus. Então tenhamos cuidado com atos de iniquidade, atos que já se tornaram legais, vamos dizer assim, na sociedade. Dando um exemplo antigo disso, a gente pode pensar em Roma. O matar em Roma era uma coisa natural. Eles faziam as arenas e o povo ia lá, que era o sistema do pão e circo, para ver aquelas pessoas morrerem. Eles tinham prazer nisso. Queridos, isso é uma iniquidade. A mente deles era cauterizada nesse sentido. E os cristãos não participavam disso, porque eles não se alegravam na morte daquelas pessoas. Inclusive, depois eles se tornaram essas pessoas que morriam ali. E como que as pessoas tinham prazer de ver essas coisas acontecerem. Então, por quê? Porque as suas mentes estavam cauterizadas. Eles achavam aquilo ali um espetáculo. E, na verdade, matar uma pessoa é pecado. Né? Um pecado lá, capital, está dito lá no Antigo Testamento, lá nos 10 Mandamentos, não matarás. Não tem o que interpretar disso. Não matarás. Então, quando você mata, você está indo contra a palavra de Deus, frontalmente. E se você mata achando que está fazendo certo, sua mente cauterizou. Então, inclusive isso, eu vou alertar, é uma grande questão sobre a discussão do aborto. E que tem ganhado as escolas para tentar cauterizar a mente dos nossos filhos. Então, conversemos com eles sobre isso. Aborto é assassinato. Assassinato de um ser que não tem como se defender, que não fez nada para merecer aquilo. Simplesmente existe, está se desenvolvendo conforme deveria. E as pessoas têm dito, eu tenho direito de matar com aquilo que está dentro do meu corpo, eu tenho direito de matar. Então, esse é o discurso que tem entrado nas escolas para os nossos filhos, para cauterizar a mente deles. Mas em nome de Jesus, nós não deixaremos isso acontecer. E são discursos bonitos que eu já ouvi na universidade, né, de muita gente que é incapaz de matar uma barata, mas que defende esse discurso de assassinato de um feto, de um ser que está em formação, um ser humano. De tão aparentemente lógicos e bonitos esses discursos são. Então, seguindo aqui,
Verso 6. Dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras. E no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. A bebida, ela cauteriza a mente, ela é uma forma de trazer uma névoa para a mente da pessoa, de forma que uma pessoa que se embebeda com aquilo, ela não está nas suas faculdades naturais. Então ela vai agindo conforme dizem. Você manda um bêbado fazer uma coisa, ele faz, ele está fora de si. Então ela embebeda os povos. A gente pode ver nisso aqui também o sistema que é típico da Babilônia, que é o sistema de encantamento. Encantar as pessoas, trazer essa névoa para a mente, para que ela não veja a realidade. E tem um filme muito bom para isso, inclusive para as crianças, que é O Peregrino. Uma das partes desse filme, que é O Pequeno Peregrino, eu indico também esse vídeo, muito bom, há um momento em que eles passam diante de um parque de diversões. Eles veem um parque de diversões, mas na verdade aquilo dali não é um parque de diversões. Né? Então eles estão com uma lente e o homem os engana, tratando bem, mas dá aqueles óculos para eles colocarem. E aí eles enxergam uma coisa que não é a realidade. Então esse é exatamente o método que Babilônia usa com as pessoas. Coloca nos olhos delas lentes que fazem com que a mente delas veja de uma forma distorcida. Então, nós como cristãos não estamos livres disso. Esse filme mostra isso muito bem. Por melhores que sejam as nossas intenções de seguir o Senhor, de ter um alvo com Ele, no caminho, nós temos que ter cuidado com o engano. Todos nós somos suscetíveis a isso. Por isso que a palavra de Deus manda a gente vigiar e orar. E aqui, esse versículo 6, ele vai falar de um princípio da palavra de Deus, que é o princípio da semeadura. Tudo aquilo que o homem semear, ele também colherá. Nós temos isso registrado lá no livro de Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas. Então, Deus, ele vai pagar em dobro, segundo as obras que foram estabelecidas. O juízo vem. Verso 7. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dá-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesmo: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Essa passagem está muito próxima de uma passagem lá de Isaías, o livro de Isaías, no capítulo 47, verso 8. Nós vemos lá exatamente isso sendo dito pelos habitantes ali de Babilônia. Esse é um pensamento de Babilônia. Não tem problema fazer isso não, o mal nunca vai acontecer para mim. Você veja, é tudo uma injustiça mesmo nesse mundo, não pega nada não. Age modernamente, como os jovens gostam de falar, né? Não pega nada não. Mas o dia do juízo vem. E é isso que a palavra de Deus diz. Verso 8. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que ajuda. A medida foi cheia e o dia do julgamento de Deus vem, porque é justo o juiz. A base do trono dele é justiça e juízo. É isso que fala a palavra de Deus. Então, nós precisamos ter cuidado também. Isso aqui é para as pessoas de uma forma geral. Nós não estamos isentos disso aqui. Nós precisamos orar e vigiar. Então, até aqui, o anjo vai explicar para João a questão das medidas que vão ser tomadas. O juízo vem em dobro e vai mostrar como que ela engana as pessoas através da luxúria, que está muito ligado aqui a riquezas. E você pode observar que quem persegue as riquezas, ele idolatra Mamon. E o próprio Jesus disse isso para nós. Não tem como você servir a Deus e a Mamon. Não tem como você idolatrar as riquezas e achar que você ainda pode servir a Deus. Eu não estou querendo aqui falar contra o fato de algumas pessoas terem uma abastança econômica.
Não estamos falando sobre isso, que isso fique claro aqui. Mas nós estamos falando sobre a idolatria ao dinheiro. Tem gente que foi chamada, que Deus acionou para sustentar o reino. E essa pessoa vai receber os recursos. Mas ela precisa entender que não é para reter os recursos. Como nós vimos, inclusive, na lição dos nossos PGs dessa semana. Isso que os recursos eles vêm para que nós reinvestamos no reino de Deus. Então todos os recursos que o Senhor nos dá, e há pessoas que são chamadas que recebem esses recursos com muita facilidade. Essas pessoas não podem parar e ter só para si. O recurso vem para ele investir no reino. E é uma coisa tremenda, porque quanto mais essas pessoas investem no reino, mais os recursos chegam para ela, porque o chamado dela é de investidor no reino. Ela tem uma visão para isso, para sustentar o reino de Deus através daquilo que o próprio Deus dá para ela. Então, na verdade, esse é um princípio, nós somos canais do Senhor. Um outro é chamado por Deus para sustentar o reino com conhecimento da palavra, estudo da palavra, pregação da palavra, ajuda as pessoas, a compaixão, a pregação do evangelho, a evangelização, o desafiar a igreja, como é o caso dos profetas que estão aí para alinhar, para exortar a igreja, para que ela sempre caminhe na linha certa. Quando começa a afastar, vem os profetas trazendo uma palavra de Deus. E isso, querido, nunca é de nós mesmos. Nós somos sempre esses canais em que aquilo que vem de Deus flui. Então esse é o nosso chamado na geral como cristãos, de sermos canais de Deus para fazer fluir aquilo que vem de Deus para a terra, para o povo de Deus e para os outros povos, para que eles sejam alertados, para que eles despertem desse torpor, desse entorpecimento da mente, desse encantamento de Babilônia. E a partir de agora, a partir aqui do verso 9, é interessante que o anjo vai mostrar para João, e ficou registrado aqui para nós, a partir de uma ordem de Deus, a visão das pessoas. Como que as pessoas veem essa queda de Babilônia? Quando um sistema comercial começa a ir mal, olha a reação das pessoas. Então, a partir aqui do verso 9. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio. E conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu grande cidade Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. Então eles vão chorar, eles vão se lamentar, todos esses que têm envolvimento. Isso vai ser um arraso para eles. Eles não vão concordar com isso nunca. Eles vão se desesperar diante da queda de um sistema econômico, segundo o curso deste mundo, segundo aquilo que Satanás estabeleceu. Eles só conhecem esse sistema de ganância, de acumulação. Então eles vão chorar, vão se lamentar. Eles tinham prazer nessa prostituição, nessa luxúria, e não há arrependimento. Não há. Verso 11. Sobre ela choram, pranteiam os mercadores da terra inteira, porque isso é um sistema comercial. Nós não estamos falando aqui, eu repito, de uma única cidade. Nós estamos falando de algo mundial. E é interessante que no tempo de João não dava para ter muito essa dimensão, porque havia outras cidades, eles sabiam disso. Aqui o Império Romano não tinha chegado. Então, mas aqui ele vai ver que isso é para toda a terra, não é uma única cidade. E ele vai seguindo aqui. Esses mercadores são da terra, né? Nós vimos aqui no verso 11. E acabou o comércio, já ninguém vai comprar mercadoria, o sistema comercial entrou em colapso. Verso 12, mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas. Agora a gente começa a ver que tipo de mercadoria é essa. Ouro, prata, pedras preciosas. Então a gente vê aí o comércio de minerais,
pérolas, né? Linho finíssimo. A gente vai falar agora das vestimentas de púrpura, de seda, de escarlata. Então, as vestes, depois agora toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore. A gente vai ver aí os móveis, as construções, tudo isso faz parte do sistema comercial de Babilônia. E canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas. A gente vai ver aqui a parte dos alimentos que circulam na terra, que não são alimentos básicos, são alimentos mais requintados, que mexem com temperos, né? E a gente vê tanta adoração, muitas vezes, à comida, né? Inclusive no meio do povo de Deus. A comida não é mais uma questão simplesmente de alimentação. A comida é um status também, né? Para aqueles que gostam das finas iguarias e investem nisso, né? Eu conheço pessoas que não mexem com essa área de alimentação, fique claro aqui, e o tempo todo nas redes sociais ela posta só falando sobre comida. Comida então é uma idolatria ao comer. Repito, essas pessoas não estão ali divulgando o seu trabalho, tá, gente? Tem gente que trabalha nessa área, glória a Deus por isso. Mas são pessoas que têm o seu prazer maior no comer e comem muito, exageradamente. Outro aspecto aqui desse comércio de cavalos, de carros, né, que vai falar aí sobre a questão da circulação, da locomoção e de escravos e até almas humanas. Então, esse comércio da Babilônia, ele abarca todas as esferas, até de almas humanas. Então, é algo muito vasto, que abarca todas as áreas da vida. E é interessante que essas coisas todas aqui que a gente está vendo, que são tão importantes para a Babilônia, para o sistema comercial, elas não valem nada no milênio e no futuro, né, com Deus que nós teremos na Nova Jerusalém. Por quê? Porque aqui esse comércio ele é exagerado, ele tende sempre para exploração, mas no milênio nós vamos ter alimentação, vamos ter as roupas, mas tudo num sistema equilibrado, um verdadeiro sistema social que todo ser humano almeja. Esse sistema só no milênio, a partir do governo de Cristo Jesus. A gente vai falar sobre isso mais à frente. Verso 14: o fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo que é delicado e esplêndido, e nunca jamais serão achados. Então, todo o sistema de esplendor, segundo o curso deste mundo aí, debaixo da mão do homem, daquilo que o homem pode fazer, isso aí acaba em Babilônia. Verso 15: os mercadores dessas coisas que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe, pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando. Então, vem sobre as pessoas um espírito de medo muito grande diante dessa destruição. E às vezes a gente fica olhando, lendo, talvez uma primeira leitura que você tenha feito sobre esse capítulo, você ficou pensando numa cidade mesmo sendo destruída. Mas na verdade não, é um sistema comercial, é algo mundial, não é? Eu repito aqui, não é uma única cidade. Então numa primeira leitura você fica com a imagem de uma cidade chamada Babilônia, que de fato existiu, e aquela cidade sendo destruída. Mas a verdade não é isso, é um sistema econômico ruim, um sistema econômico baseado no comércio, e um comércio que não é equilibrado, num comércio que é de exploração. E aí você pode pensar, associar talvez a sua mente, algum adolescente que esteja estudando, pode pensar em um sistema capitalista que mexe muito com o comércio. Mas querido, não se engane, pense no comunismo da China. O que move a China? Que enriquece a China? Não é o comércio? Pense numa Rússia, que tem também um sistema socialista. Pense numa França, que tem um sistema socialista.
também. Todos os países da Terra estão baseados no comércio desde que a gente conhece a humanidade. A gente via aqueles mercadores caminhando pelo deserto, se arriscando para levar mercadorias, para se enriquecer. Os comerciantes da cidade, sempre houve isso. Sempre houve, porque o comércio é um dos pilares da sociedade. E é um pilar, como vários outros, que Satanás domina. E a Bíblia deixa isso muito claro para a gente, lá em Isaías 14 e em Ezequiel. Então eles olham isso e essa destruição gera medo neles, gera lamento. Então muita gente vai se desesperar diante disso, mas nós como cristãos não podemos nos desesperar diante disso. Nós precisamos entender que isso vai acontecer, se é que já não começou, porque a gente já sabe que a economia do mundo está abalada com essa questão da peste que nós estamos vivendo, do coronavírus. Então, isso já está acontecendo de certa forma. E quanta gente tem aí desesperado, às vezes a gente não sabe, mas está cometendo suicídio por aí por causa desse medo, desse desespero. Mas nós não somos desses, nós conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos que isso vai acontecer porque a palavra está dizendo, e nós precisamos estar preparados para isso. Então, por isso que esse estudo desses 2 capítulos é uma denúncia para nós. Nós estamos aqui denunciando Babilônia, denunciando tanto a questão da religião, e que a gente está vendo que a sociedade está caminhando para esse ecumenismo. Você pode lançar ecumenismo aí no Google e colocar em notícias que você vai ver várias. Quanto para essa questão da derrocada comercial e financeira, econômica do mundo. Isso vai acontecer. Não adianta a gente orar contra isso. Repito aqui. Vai acontecer. E nós precisamos estar preparados e não estar presos a padrões de vida, a conforto que a sociedade tem nos trazido hoje através do comércio. Do livre comércio mundial. Então, fiquemos atentos a isso. Isso aqui é uma denúncia para nós, para que nós acordemos e clamemos ao Senhor. Senhor, sonda o meu coração. Será que eu não estou com a minha mente, de certa forma, um pouco cauterizada? Será que eu não estou dando demasiado valor a determinadas coisas que eu conquistei e que eu até digo que o Senhor me deu, mas que eu uso só para mim? A minha casa é só minha e eu não aceito ninguém entrando dentro da minha casa. E quantos cristãos eu conheço cheios de medo de receber pessoas em casa? Não porque pode trazer alguma coisa, não porque é santuário. Ora, a parede não é santuário de Deus, ele nunca foi. Nós é que somos santuários do Deus vivo, porque nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Então, nós precisamos acordar. Aquilo que nós temos que é material, é bênção do Senhor, não foi o nosso braço que conquistou. E se vem de Deus, é para servir no reino. Então, acorde para isso em nome de Jesus. Acorde para isso. A sua família não é a sua casa, não é a casa em que você mora. A sua família é essa essência que é pai, mãe, filhos, a família estabelecida pela Bíblia. São pessoas. E é nisso que nós temos que investir. Não ficar nos esforçando, trabalhando, investindo nosso tempo e trabalhando mais e mais e mais para querermos coisas cada vez melhores e só para nós. Coisas que não vão servir ao reino de Deus. Então eu creio que quando a gente quer algo melhor na vida, não estou aqui censurando você por querer algo melhor, mas eu estou alertando você para que você pense. Se esse algo mais que você quer é para a glória de Deus ou é para a sua glória. Então pense nisso. Se você quer um carro melhor, não tem problema nenhum nisso. No fato, a questão está no coração. Por que você quer esse outro carro? Por que você quer mais um carro? Qual é o intuito do seu coração? E eu vou dizer que o intuito do seu coração tem que ser a glória de Deus. Este é o alvo, expansão do reino de Deus, pregação no Evangelho. Você está comprando mais um carro porque você quer colocar à disposição para outros irmãos que não têm carro levarem a palavra para outros lugares? Você está ou por algum outro motivo relacionado ao reino de Deus? Ou é simplesmente para ter 4, 5 carros dentro da sua garagem
e dizer que você é muito bem sucedido nessa vida, que você é muito inteligente, que você é muito capaz. Então, onde é que está o seu coração jovem, os seus sonhos? Para que eles servem? É para a glória de Deus? Ou é para a sua própria glória? Se for para a sua própria glória, é o esquema de Babilônia. Se for para a glória de Deus, então é com foco no reino, é com foco no seu comparecimento diante da sala do trono para engrandecer o nome de Deus. Amém? Seguindo aqui, queridos. E eles vão dizer, ai da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlata. Olha aqui de novo a escarlata que está referindo à besta. Púrpura, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas. Novamente a gente vê aqui a palavra adornada. Então a Babilônia, ela é um simulacro da Nova Jerusalém, é uma forma de engano, do anseio primeiro que existe no nosso coração, no coração dos seres humanos, esse anseio que muita gente não sabe que tem pela Nova Jerusalém. Quantas vezes, queridos, muitos brasileiros não têm vontade de ir embora do Brasil por causa da questão da violência, porque anseiam um lugar em que haja mais ordem na sociedade, mais compromisso, mais honestidade. Por isso que tantos brasileiros vão embora para os Estados Unidos, vão embora para a Europa, buscando uma segurança. Mas essa segurança não está nas partes do mundo. Essa segurança está em Deus, só em Deus. E essa segurança virá de uma forma mais abrangente com o milênio, com o governo de Cristo Jesus, porque aí sim será um governo justo. Então, todo esse anseio do nosso coração é pelo milênio, que é ainda um primeiro momento, mas depois pela consumação disso tudo que está na Nova Jerusalém. Então ela está adornada dessas coisas, mas essas coisas, essa púrpura, esse ouro, essas pedras preciosas, essas pérolas não são parte de Babilônia. Elas só fazem uma maquiagem de Babilônia, para que a gente não veja o que de fato está por trás, a podridão que está por trás. Então é aí o sistema de engano. E já a Nova Jerusalém não, ela não é adornada dessas coisas, ela é feita desses materiais preciosos, porque ela é preciosa, ela é a própria essência da preciosidade que vem do nosso Pai, ela é a culminância do propósito de Deus para a raça humana. Glória a Deus por isso. Verso 17, porque em uma só hora ficou devastada a tamanha riqueza, e todo piloto e todo aquele que navega livremente, marinheiros e quantos labutam no mar, conservaram-se de longe. Eles vão se afastar, eles não vão falar nada, vão ficar só observando. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam, que cidade se compara à grande cidade? Olha o nível de iniquidade. Eles querem só aquele sistema. Eles não conseguem enxergar que aquilo ali não estava certo. Eles não conseguem enxergar a exploração, a morte que advém desse sistema econômico. Verso 19. Lançaram pó sobre a cabeça e chorando e pranteando gritavam, ai da grande cidade na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar. Isso fala de comércio. À custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Então, todo o posicionamento dessas pessoas que não têm um nome escrito no livro da vida é de desespero diante da derrocada comercial que é a essência da Babilônia, que mexe na economia mundial. Processos de desespero, de medo, de pavor, de raiva, de lamentação, de não aceitar aquilo que está acontecendo, né? E com certeza nesse desespero, muitos suicídios, muitos problemas, né? Quando as pessoas se desesperam, elas começam a fazer coisas que normalmente elas não fariam. Então, tudo isso é o que vai acontecer no mundo, né? Nesse processo da queda da Babilônia. E agora, no verso 20, a palavra de Deus diz assim: exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, a
apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa casa. Não sei se você se lembra, mas quando nós estudamos o capítulo 6, do verso 9 ao verso 11, nós vamos ver lá os mártires clamando por vingança pelo sangue deles que foi derramado. E foi derramado aí em Babilônia, no mundo, nesse sistema do mundo. Então, é nesse momento que Deus faz justiça. Lá naquele momento eles clamaram e Deus disse: calma, ainda não chegou o tempo. Ainda tem coisas para acontecer. Calma, tem uma medida de martírio. E quando chegar nessa medida, aí eu vou intervir. Fiquem tranquilos. Estamos caminhando agora para a última parte, verso 21 do capítulo 18. Então, um anjo forte levantou uma pedra, como grande pedra de moinho, e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim, com ímpeto, será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. Então, isso aí é uma espécie de ato profético, né? João pega uma pedra, certo? E João pega uma pedra. E essa pedra aqui remete ao próprio Jesus, que é a pedra angular. E que também lá em Daniel nós vemos uma pedra sendo arrojada nos pés da estátua. E essa pedra destrói a estátua inteira. Ela não destrói só os pés, ela faz cair tudo por terra. É exatamente isso aqui. Então, um anjo levantou uma pedra, como grande pedra de moinho, arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. Acabou esse sistema para sempre, glória a Deus. Versículo 22. E vós de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará. Então aqui está falando da parte das artes, né? Um dos aspectos da nossa sociedade. E nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Pedra de moinho fala de produção, de indústria, de economia. Então as artes vão mudar, a economia vai mudar, e também jamais em ti brilhará luz de candeia. Luz remete para ensino da palavra, ensino da verdade. Então também o ensino vai ser totalmente diferente. Então aquele de Babilônia acaba, esse que nós vivemos de Babilônia, com tantas mentiras, com tantos achismos, acabou, agora é a verdade. Nem voz de noivo ou de noiva jamais em ti se ouvirá. Aleluia! Noivo e noiva fala de família. Então, a estrutura familiar vai ser alterada. A gente não vai ter mais essa estrutura louca que a gente tem hoje, com orfandade, com adultério. Isso tudo acaba. Isso tudo acaba em Babilônia. Pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. Então, aqui novamente a Bíblia vai falar da sedução, da feitiçaria, dessas formas que Babilônia trabalha as mentes das pessoas. Então, isso aí acaba aqui. E é interessante, lá em Colossenses, no capítulo 2, anote aí por favor, no verso 8, a palavra de Deus vai dizer assim: cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então, a própria palavra de Deus, ela nos exorta a isso. Cuidado, tenha cuidado para você não entrar no esquema de Babilônia. Tenha cuidado para não valorizar aquilo que Babilônia valoriza, que não é aquilo que Deus valoriza. Então, a palavra de Deus nos dá esse alerta em Colossenses 2, verso 8. Verso 24, nós encerramos: e nela se achou sangue de profetas, de santos
e de todos os que foram mortos sobre a terra. Todos aqueles que foram mortos, assassinados na terra, o sangue deles todo foi por causa de Babilônia, foi para alimentar o sistema de Babilônia. Então, com isso, nós denunciamos aqui os esquemas de maldade que se perpetuam no mundo desde e após o dilúvio. Antes já havia, né? Mas a gente tem aqui, a gente está trabalhando em especial, Deus mostra para a gente Babel, Babilônia, que se chama Portal dos Deuses, deuses com D minúsculo, que fala dessa ação demoníaca na terra, que estabeleceu padrões de vida com base no comércio e com base na religião, na religiosidade, na idolatria. Então, meus irmãos, fiquemos atentos. Isso aqui não estaria aqui se não fosse importante, se Deus não quisesse que nós soubéssemos. E eu queria agora, para fechar essa aula, trazer para vocês claramente, eu fui falando ao longo dessas duas aulas, mas agora eu queria sistematizar assim para vocês os princípios de Babilônia. Eu queria denunciar assim de uma forma mais clara, mais objetiva, os princípios de Babilônia. Primeiro princípio, adoração a demônios, com encantamentos, com feitiçaria, com idolatria, tanto de uma forma superficial quanto de uma forma profunda. Então esse é o princípio de Babilônia, todo o ocultismo, essas piores coisas que existem por aí, os sacrifícios até humanos, tudo isso tem origem em Babilônia. Então adoração a deuses com D minúsculo. Quais eram os deuses lá daquele tempo? Bel, a Bíblia inclusive fala, Nebo, Istar, inclusive tem ainda, em Babilônia, havia uma porta, naquele tempo era normal, né? A cidade era murada e a cidade tinha portas, com Jerusalém a mesma coisa. Uma das portas era a porta de Istar, feita com azulejos azuis e desenhos, né? Então estava lá. Então, quais são os deuses? Bel, Nebo, Istar, Nimrod, Semiramis, Tammuz, Marduk. Né? Então, se você depois são tronos de maldade, isso daí. Né? Primeiro princípio, então, adoração a demônios. Segundo princípio, independência de Deus. Independência de Deus. É aquela oposição que nós falamos lá no capítulo 17, entre pedras e tijolos. E é interessante que tijolo, gente, não é... Muitas vezes eles são um pouquinho diferentes, né? Eles têm, às vezes, um é menorzinho, né? A forma pode... Ele é mais... como é que a gente vai dizer? Ele é mais frágil. Mas eles foram se desenvolvendo a ponto de criar os azulejos. Inclusive, essa porta de estar, ela é feita com esses azulejos todos iguaizinhos. E a coisa era tão perfeita e tão dura que séculos depois, quando eles descobriram Babilônia, né, que eles começaram a escavar mesmo, que foi no século XX, eles transportaram esses tijolos, se não me falha a memória, para a Rússia, para a atual Rússia, e reconstruíram essa muralha lá. Olha que coisa, reconstruíram. Então, eles se aperfeiçoaram do tijolo para o azulejo. Então, toda produção em série, toda imitação é um princípio de Babilônia, que está dentro dessa independência de Deus. Então, cuidado, você cristão, você filho de Deus, quando ficar copiando coisas, cuidado com isso. Nós não somos chamados para copiar. Nós somos chamados para ter direção do Espírito Santo. E Deus, Ele trabalha com pedras. Ele não trabalha com tijolos, muito menos com azulejos. Deus não tem produção em série. O sistema de Deus é totalmente diferente do sistema de Babilônia, que é um sistema de série e que culminou aí com a Revolução Industrial, com a produção que a gente tem hoje, em grande escala. Deus não trabalha assim. Deus olha o indivíduo. Ele trabalha com cada um de nós, cada um tem um chamado, e mesmo nesse chamado, Deus vai trabalhar aspectos diferentes. Então, aquilo que uma igreja está fazendo, a gente não tem que imitar. Aquilo que o seu irmão está fazendo, você não tem que imitar.
Aquilo que o determinado pastor está fazendo, a gente não tem que imitar, porque nós caminhamos na direção do Espírito, ele está fazendo em nome de Deus, amém, ele teve direção. Mas eu não posso simplesmente pegar aquilo ali e imitar. Né? Uma frase famosa que a gente conhecia, né? Na natureza nada se cria, tudo se copia. Errado. Isso aí é um princípio de Babilônia, não é um princípio de Deus. Deus é criativo e ele nos fez seres criativos. Então, e nesse tempo principalmente, nós temos que clamar a Deus por essa criatividade que vem do trono de Deus. Amém? Então, tudo isso está no princípio da independência de Deus. Toda essa imitação, né, está dentro desse princípio. Não, nós vamos fazer tudo igualzinho, nós vamos fazer em série e nós é que vamos fazer isso. Nós não queremos saber o que Deus quer, é o que nós queremos. Então, esse é o princípio, né, babilônico da independência de Deus. Não pergunta nada para Deus. Age na força do braço. Eu sou inteligente, eu estudo, eu conquisto, eu faço, eu aconteço. E nesse ponto aqui, o Senhor está me trazendo uma coisa que Ele me pediu para denunciar também. Cuidado com vídeos de autoajuda. Hoje, com essa pandemia, as pessoas, né, já há um tempo, as pessoas têm tido muito acesso ao YouTube. Cuidado. Cuidado com pessoas que ficam dizendo você pode, você é inteligente, você é capaz, você faz e acontece. Você foi criado para dominar. Sim, tá certo, é um princípio bíblico. Mas o princípio é dominar a terra, não dominar os homens. O princípio não é viver nababescamente. Então, nós precisamos ter cuidado. E, infelizmente, eu tenho visto dentro de igrejas pessoas que foram encantadas por esse discurso e por pessoas que estão, inclusive, usando versículos bíblicos. Né? Eles não se declaram, talvez, cristãos abertamente, e nem são, mas conhecem a Bíblia, já foram, já participaram de alguma igreja, conhecem a palavra e vão soltando versículos. Aí o crente incauto, né, o crente ingênuo, que ouve aquilo dali, sem pedir um discernimento, sem perguntar para Deus, sem estar em dependência de Deus, o que ele faz? Ele começa a achar que aquele homem é de Deus. Não ache nada, pergunte para Deus, cuidado com o encantamento. Tem gente aí idolatrando Mamon dentro da igreja e através do YouTube ganhando muito dinheiro com isso. Muito cuidado, essa é uma das estratégias de Babilônia. Opressão aos homens é o terceiro princípio de Babilônia que eu anotei. Outro princípio, aglomeração de pessoas. Queremos aglomerações, né? Princípio de Babilônia. Que muitas vezes tem entrado em igrejas que têm se tornado verdadeiras indústrias, né? Verdadeiras empresas comerciais também. Outro princípio muito forte de Babilônia, orgulho, né? Já estava lá desde Gênesis, a gente vê isso. Nós queremos fazer o nosso nome, nós queremos ser conhecidos na terra, nós não queremos que o nosso nome desapareça, nós queremos ter sucesso, nós queremos que todas as pessoas nos conheçam. Outro princípio de Babilônia, padronização. Já falei lá dentro da questão da independência, né? Dos azulejos das pedras. Outro princípio, riqueza da terra, através da ganância, através do roubo, da exploração. Então esse é um princípio de Babilônia, riqueza da terra, né? Concentração de riqueza na terra, né? Entendendo melhor. Outro princípio de Babilônia, o prazer, a beleza, o adornar. Então esse é um princípio de Babilônia para esconder aquilo que de fato é a realidade. Né? E quantas pessoas a gente conhece, ou a gente já ouviu falar, que vivem vidas miseráveis, mas ostentam uma coisa linda, né? Nas suas casas, tiram fotos abraçados com seus filhos e está todo mundo se odiando dentro de casa, discutindo, mas vamos parar para a foto. Né? Então esse é um princípio de Babilônia, um princípio da mentira. E essa exploração através do comércio. Então, aqui a gente termina esse estudo sobre Babilônia, que não tem a proposta de ser exaustivo, né? Há muita coisa mais para ser dita, mas que está seguindo aqui o padrão
que a Bíblia estabelece. Não deixe de ler aqueles capítulos que eu mencionei, né? Isaías e de Jeremias, que fica muito claro isso. Isaías 47, 48 e Jeremias 50 e 51. Releia essa parte da Bíblia, releia a invasão da Babilônia. Você vai ver o livro de Daniel, que fala muito dessa ostentação de Nabucodonosor, que é um tipo do anticristo, né? O espírito do anticristo se movendo, e se move, já João diz, ele está se movendo nos nossos dias. Então, como igreja do Senhor, como sacerdócio real, como nação santa, de propriedade exclusiva do nosso Deus, tenhamos atenção, fiquemos em alerta, estado de alerta, igreja, estado de alerta. Deus abençoe a sua vida, feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós queremos mais uma vez te agradecer por esse tempo aqui, que pudemos estudar a tua palavra. Te louvamos, Senhor, pela liberdade que temos de estudar a tua palavra nesses dias. E clamamos que o Senhor grave mesmo essas palavras no nosso coração. Nós clamamos aqui reunidos nesta manhã, que o Senhor venha a soldar os nossos corações, vê, Senhor, o que há de mal no nosso coração, revela para nós. Nós declaramos aqui diante do Senhor que nós não queremos viver em engano, nós queremos viver de acordo com a palavra de Deus, nós queremos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós denunciamos Babilônia, Pai, e decretamos que nós, como igreja do Senhor, não queremos viver essas realidades. Nós rejeitamos essas realidades de Babilônia em nome de Jesus. Que se cumpra em nós a tua vontade. Nós clamamos a direção do teu Santo Espírito para este tempo e para todos os tempos da nossa vida, até que o nosso tempo nessa terra se finde, Pai. Nós clamamos que o Senhor nos conduza. E nesta manhã nós clamamos também, Senhor, salva a nossa nação, salva a igreja brasileira, salva a igreja estabelecida em todas as partes do mundo, salva as famílias, Senhor, deste mundo. Tem misericórdia, Pai, tem misericórdia de nós, é o nosso clamor como igreja do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida.